Gente querida, tudo bem? Bem-vindos a um novo momento nosso de compartilhar e transmitir conhecimento e as nossas experiências através da fé e da vivência com Deus. Bom, a gente já está num lugar novo, você já está vendo uma mãozinha aqui, que não era nem para aparecer. Vai lá. Isso aí, a gente está aqui agora com um projeto novo, bacana, que é a mesa. Eu vou sentar à mesa com pessoas para discutir assuntos relevantes da liderança, da igreja e da nossa vida com Deus. Bem-vindo a esse nosso primeiro piloto, um podcast muito especial, onde a gente vai compartilhar com você sabedoria, conhecimento e experiência. E para a gente começar aqui comigo hoje, David, tudo bem? Fala, Bispão, beleza? Prazer estar participando aqui. David é nosso líder de jovens aqui na igreja, nosso pastor de jovens, e a gente vai começar já com o primeiro assunto, esse nosso primeiro encontro, esse nosso primeiro bate-papo, que é Ministério de Jovens na igreja. Eu viajo o Brasil, você sabe disso, ajudando e servindo as igrejas. Certo. E a gente recebe de toda parte muitas perguntas de como estabelecer ministérios na igreja, ministérios que façam a diferença e que cooperem com a igreja local. Eu sempre digo que uma força motriz, uma força que injeta vida, ânimo e movimento na igreja é o Ministério de Jovens. E eu acredito que você também recebe de muita gente como aplicar um Ministério de Jovens na igreja ou como de outras igrejas vêm para desenvolver, e acho que esse é um momento bacana para a gente comentar. Pergunta: muita gente procura querendo saber como implantar Ministério de Jovens? A gente recebe várias mensagens de pessoas perguntando de como começar, né? Ou pessoas que já estão desenvolvendo, mas que ainda está bem no início. E sempre o que eu tento passar para essas pessoas é como a gente engrenou, né? Porque houve um tempo que a gente patinou muito, mas teve uma chave, uma virada, que foi quando a gente entendeu como que o negócio funcionava. O que acontece? O senhor sabe, eu tenho algumas referências de liderança de jovens, o pastor Lucinho, o pastor Marcos Madaleno, o Davi Lago, que também já cuidou de jovens, algumas pessoas que a gente tem como referência. E o que a gente fazia muitas vezes? Tentava fazer uma cópia do que eles faziam na igreja deles e tentava fazer isso aqui na nossa igreja. E não dava certo. E aí o que eu observava? Tinha jovens nos cultos de domingo, mas os jovens não vinham para o culto de sábado. Ou seja, tinha um volume de jovens vindo cultuar domingo e conheciam a igreja Exatamente. No domingo e não no sábado. E não vinham no sábado. Aí um dia eu sentei com a galera e falei, gente, alguma coisa a gente está fazendo errado, a gente precisa acertar. E aí eu orei e Deus falou comigo. Era só pegar o que o bispo faz no domingo e eu faço naquela visão, daquele jeito, no sábado. Então assim, eu posso me inspirar em outros pastores? Posso. Mas não dá para copiar, porque a identidade da igreja é outra, a cultura da cidade, da região é outra. Então, o que fez a gente virar uma chave no nosso Ministério de Jovens é entender a visão da igreja. Então, é pegar aquilo que o pastor faz e fazer de uma maneira jovem. Nada muito além disso. Ou seja, é só adaptar a linguagem. Exatamente. Talvez a gente fique pensando que tem que ir para um outro extremo, muitas vezes. Eu já vi esses erros, né? A gente a gente acha que tem que ir para um outro extremo, puxar de um lado, ou seja, se o domingo é de um jeito, o sábado tem que ser completamente diferente. E muito pelo contrário. Porque a maioria das pessoas, elas visitam a igreja, elas começam a frequentar no culto de domingo e depois começam a ir para os outros cultos mais específicos. Então, o que atraiu aquela pessoa está no domingo. Eu só tenho que pegar e, como o senhor falou, adaptar a linguagem, né? Trazer uma palavra direcionada para eles. Mas, o geral, a visão, a pessoa tem que entender que é a mesma igreja. Manter o eixo. Manter o eixo. Então, só o que gira em torno, né? Os acessórios é que mudam. Exatamente. Então, é aquele veículo que os caras lançam ele numa versão e depois eles colocam lá só uma rodinha, aquele bagageirozinho em cima. Dá uma tunada nele, mas é o mesmo carro, mesmo só carro. com algum Exatamente. diferencial. A essência é a mesma. Pode até mudar a aparência. Eu posso fazer algumas coisas um pouco mais diferentes aqui no culto e tudo mais.
mas a essência tem que manter. Não pode mudar a essência. Tá, você já começou entregando logo o ouro aí do que foi a chave da virada. Isso é muito legal porque o pessoal pode saber que vem riqueza aqui para acrescentar. Eu vou te fazer uma pergunta antes da gente começar até a ver algumas perguntas que mandaram para a gente. Quando você assumiu, né, você estava vindo dos adolescentes, você Sim. foi líder de adolescentes por um tempo, e aí você vem e assume a juventude da igreja, né? Se você tivesse um momento como esse aqui, lá atrás, um programa como esse, um acesso como esse a gente tem hoje nas conexões por internet, tudo, se você pudesse fazer uma pergunta lá atrás, né, daquele momento que você assumiu, ó, alguém me dá uma dica, eu estou assumindo agora, qual seria a dica que você gostaria de ter recebido, que naquela hora você não teve acesso? Qual seria a dica que você gostaria de ter recebido? O David hoje, dando aquela dica para aquele David lá de trás. Alguém me contar que não era só pregar. Desculpa se eu esqueci essa parte. Alguém tinha que ter me comunicado que não era só pregar. O que acontece? Coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo e desenvolvendo, né? O pastorear, o liderar os jovens vai além de eu subir ali e falar 40 minutos com eles. A questão do relacionamento é muito importante. Então, acho que assim... Então, o ministério não é só aquela parte legal que você aparece na foto? Ou 40 minutos ali é o mais fácil. Né? Assim, é o mais simples. Vai muito além disso. Então, acho que a questão do relacionamento com os jovens, o líder, o pastor, ele precisa ser acessível para os seus jovens, né? Se dedicar a isso, estar aberto a isso. Então, 40 minutos ali em cima do púlpito pregando é o básico, né? Então, não é só... Às vezes as pessoas ouvindo estão achando que eu estou falando de socorrer o jovem num momento difícil e tudo mais. Eu sei que é importante, quando terminar o culto, eu sair com uma galera ali, estar junto com eles, ouvindo eles, conversando com eles, interagindo com eles, para eu poder conhecer a realidade deles. Porque se eu não me comunico com os jovens, se eu não estou junto com eles, como que eu vou saber o que eles estão precisando, o que eu tenho que falar com eles, o que eu preciso ministrar, se eu não estou vivendo a realidade deles? A mensagem do pregador, seja para o jovem ou não, ela só é relevante, né, quando ele compreende a realidade deles, né? Quando ele impacta a realidade deles. Isso a gente ensina, né, até no imersão de liderança que a gente tem, a gente fala muito sobre isso também. Ou seja, não adianta você falar o que ninguém está querendo ouvir. Não adianta você falar o que ninguém está entendendo, né? Então, muitas vezes, e eu sei que existe essa ilusão, né, de uma vida ministerial, que é a vida que aparece, que é publicada, né? E muitas vezes é a falta, é o que você constrói ao longo da semana toda que vai refletir no sábado. Com certeza. É o que eu construo ao longo da semana toda que vai refletir no domingo. Então, muitas vezes não dá para chegar aqui e achar que é só pregar mesmo, né? Mas você já deu uma primeira dica muito bacana, que é ser acessível. Acho que é eles terem acesso a você. E isso é muito importante na vida pastoral, né? Ter alguém acessível, né? Entender a realidade deles é essencial, né? Por exemplo, a gente fez um levantamento aqui entre os nossos jovens, a gente viu que 90% dos jovens trabalham, 50% deles estão estudando, então eu preciso entender a rotina, o que eles estão vivendo, para eu saber o que eu vou estar falando com eles. Então, eu preciso ser acessível, eu preciso entender a realidade deles para poder me comunicar bem com eles. Porque senão eu vou estar falando, por exemplo, eu cuidava dos adolescentes antes. Como que eu ia falar sobre relacionamento de namoro, noivado, casamento com adolescentes de 12, 13, 14 anos? Os pais deles iam vir aqui para me pegar. Não tem como. Então era uma conversa que lá você não tinha, aqui você já aqui precisa já ter. É uma conversa necessária que eu preciso ter, né? Com esses jovens e tudo mais. Muda muito a linguagem do adolescente para o jovem quando você fez a transição? Muda. O que você mais sentiu ali que mudou assim para você? Os adolescentes, eles é muita energia, muita. E você tem que usar essa energia e tem que acompanhar eles nessa energia, né? Eles têm que ter essa agitação, tudo mais. Então você vai ver que os cultos deles é tudo eles pulando e tudo mais.
Os jovens nem tanto. Até porque o jovem que passou a semana toda levantando 5 horas da manhã, indo trabalhar, depois ele foi para a faculdade, ele não tem toda essa agitação. É um cara que está dormindo 4 horas por noite. Exatamente. Isso é a grande maioria, né? A média nossa aqui de idade é de 23, 24 anos. Então, é uma galera que está construindo a vida. Então, olha só, ele trabalha a semana toda, estuda, ele tem que ter tempo para a família, ele tem que ter tempo para namorada ou namorado, às vezes. Então, é uma outra linguagem, é um outro público. É bem diferente dos adolescentes. Eu vejo que, às vezes, a gente tenta, em alguns locais, e a gente vai ter o especial adolescentes, hein? Guarde isso aí, vai ter o especial adolescentes. O líder do adolescente é fera, hein? Vai ter. Mas o que a gente vê é que, às vezes, a pessoa tenta conjugar as duas linguagens e não funciona, né? Cria atrito. Não, porque uma menina de 15 anos, ela tem uma realidade. Uma moça de 25 anos é uma outra realidade. Aqui ela está pensando, adolescente com 15 anos, ela pode estar pensando em que faculdade que ela vai fazer, como que vai ser o rumo dela daqui para frente nos estudos. A de 25 anos, às vezes, já terminou a faculdade. Está pensando já em outra... Cota. Já sabe o que é um boleto, entendeu? Já está, muitas vezes, casado, com filho. É outra realidade. Então, são mensagens públicos diferentes, né? E como encontrar a mensagem e transformar ela em uma mensagem acessível para essa, que se encaixe com essa realidade? Qual que tem sido a sua experiência nisso? É sempre trazer algo que seja simples e aplicável, né? Eu preciso mostrar para o jovem que aquilo que eu estou apresentando para ele vai fazer ele sair do ponto A e partir para o ponto B, né? Então, eu pegar ali, por exemplo, o último sábado, eu preguei e coloquei o tema como The Best, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre ouve quando vai falar sobre o melhor jogador do mundo e tudo mais. E eu mostrei para os jovens a diferença das nossas escolhas para a escolha de Deus. Deus, quando a gente vai escolher, a gente olha os méritos. Então, por exemplo, lá quando a gente jogava bola, a gente ia escolher o melhor, né? Pô, eu quero o melhor no meu time. Agora, com Deus quando ele escolheu o Júlio, porque ele deu um propósito para o Júlio, ele sabe, o Júlio é o melhor para esse propósito. Então, eu vou pegando ali os textos... Ele pensa no reino. Ele pensa, no conjunto, exatamente. Né? Eu estava hoje de manhã meditando nisso, só abrindo aqui um outro pensamento nessa linha, né? Estava meditando nisso hoje de manhã, porque pode ver que aquele craque, aquele cara que resolvia o jogo, geralmente não vira técnico. Mas aquele que trabalha no meio de campo, que faz o desenvolvimento do time, geralmente é onde saem os técnicos. Exatamente. Ou seja... Ele entende mais do coletivo. Ele entende mais do coletivo. Deus pensa e sempre vai pensar no coletivo. Eu não sou igreja, nós somos igreja. Ou seja, o time de Deus não é de craque, né? O time de Deus é do coletivo, é do conjunto. Nessa mensagem do The Best, eu peguei Moisés, quando Deus chama ele, e talvez um jovem olhe e fale, mas o que eu tenho a ver com Moisés? Falo, o chamado de Moisés. Quantas desculpas Moisés foi dando para que ele não partisse para libertar o povo de Israel, né? Moisés começa dizendo quem eu sou. Moisés começa depois falando, mas eu não conheço Deus direito. Quando perguntarem que Deus, o que eu vou falar para eles? Quando perguntarem qual o nome de Deus? Eu não sei falar. Então hoje os jovens, que daí é uma galera que está assim querendo descobrir o seu chamado, o seu propósito. E muitos deles vão dando desculpas. Sim. Então essa foi a minha mensagem, né? A gente falando sobre como adequar a mensagem para essa turma. Mostrando para eles que as mesmas desculpas que Moisés deu... Aos 80 anos. É as que eles dão. É as que eles estão dando agora, aos 20, 23, 24, 25 anos. A mensagem do Evangelho cabe em qualquer idade, em qualquer momento da vida, né? Ela é abrangente, totalmente. A gente teve uma pergunta aqui, né? Qual o texto, qual o melhor texto para poder pregar para os jovens? Essa que mandaram para mim aqui. Passagem bíblica boa para ministrar para jovens. De Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, qualquer mensagem.
O que os jovens precisam descobrir é a verdade sobre eles. Eu sempre falo aqui para os nossos jovens que propósito e identidade eles estão entrelaçados. Uau. Se você não sabe o seu propósito, você ainda não conhece a sua identidade. Que hora que você se conhecer, você Você sabe o que vai fazer. para que você foi feito, né? Você não é o que faz, né? Você faz de acordo com o que é. Exatamente. Efésios diz assim, né, lá em Efésios 2:10, que nós somos uma nova criação em Deus, em Cristo, para poder fazer boas obras. Então ele primeiro diz o que nós somos uma nova criação, para aí sim fazer boas obras. Se você descobrir quem você é, você descobre para que você foi feito. Ou seja, não é a atividade que vai me dar uma identidade, mas é a minha identidade que vai me dar atividade. Exatamente. Então, de Gênesis a Apocalipse, você vai apresentar para os jovens a verdade sobre quem eles são. Então, eu ouço muito falar que os jovens são frágeis. Eu não aceito isso. Porque aliás, a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que eles são fortes. Então, o jovem é um derrotado. Não. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Então, de Gênesis até Apocalipse, é só você demonstrar para eles a verdade sobre quem eles são. Então, um bom desenvolvimento para temas com jovens é a identidade. Eu acredito que sim. Porque a maior crise que eu vejo hoje no mundo, isso não é regional, é sobre a questão da identidade. E quando eu falo de identidade, eu não estou falando só de gênero, que é o que muitos falam. Eu falo de cultura, de caráter, de muitas coisas que... E até mesmo a identidade de fé, né? Quem Identidade eu sou em de Deus. Fé, quem eu sou em Deus. Então, é a certeza de quem eu sou. O cara saber quem ele é, saber para que ele foi feito. Se ele se descobrir, ele está feliz, ele está feito na vida. O cara saber o propósito dele, saber que ele é um filho de Deus, saber que Deus ama ele, que Deus chamou ele para fazer a diferença nessa terra, para ser luz, para ser sal. É dar destino, dar propósito através da identidade, né? Exatamente. Não ficar apenas um apontamento profético, talvez, de você vai ser, e você vai ser que nunca chega. É o você é. É sufocante esse vai ser, né? Uau. Uma coisa que eu falo também aqui, 3 mensagens que a gente vai receber durante a nossa vida. A primeira é a do diabo, que ele sempre vai dizer o que nós não somos. Isso é mentiroso, né? O diabo diz você é um fracassado, o diabo diz você é um derrotado, e essa é uma mensagem mentirosa, e ele tentando forjar a sua identidade nessa mensagem. A segunda mensagem que a gente recebe na vida é a da religião, e essa é a sufocante, que é sempre o que você vai ser. Uau. Você deveria ser. Então é sempre algo que você nunca vai alcançar. Mas a boa mensagem é a mensagem do Evangelho, porque ele não diz o que você não é, e também não diz o que você deveria ser. Ele diz o que você já é. Você é filho de Deus. Uau. Então mostrar isso para os jovens. E essa descoberta de identidade, Essa é a descoberta de vai identidade. tirar todo o conflito de propósito e de destino, né? Porque quando você sabe quem você é, a partir daí, o que você faz não é mais uma obra, mas é um fruto, né? Isso. E aí o fruto, ele é sem peso. E as mentiras não te atingem. Exato. Você sabe quem você é. Então, o que a religião está falando, o que o diabo está falando, isso não te agride mais. Você tem um rumo, você tem um caminho para você seguir. Maravilha. Mas vamos lá, vamos pegar aqui firme em cima de propósito de ministério de jovens. Ministério de jovens. Como você estrutura o teu trabalho com jovens hoje? O fundamental que eu vejo no Ministério de Jovens é a questão do propósito e do relacionamento. Eu vejo 2 coisas muito importantes. Então hoje, serão 2 pilares. 2 pilares no Ministério de Jovens. O propósito, por que a gente está aqui. Exatamente. Né? E o relacionamento, que é a comunhão mesmo, que é a riqueza. O jovem quando ele chega nessa idade, né, dos 18, 19 anos, ele quer saber para que ele veio para o mundo. Ele quer saber. E aí está na mão da liderança ajudar ele a fazer essa descoberta, né? Uhum. Então, a gente tem aqui hoje, nessa questão do propósito, várias equipes de trabalho, né? Eu entendo que crente que trabalha não dá trabalho. Nós temos hoje aqui dentro do Ministério Conexão, que é o nosso Ministério de Jovens, a gente tem o Salva Vidas,
que são os nossos obreiros. Eles auxiliam a gente na recepção, na intercessão, organização da igreja. Eles vão crescendo e entendendo o que é servir. A gente tem o VID, que é o nosso Ministério de Evangelismo dos Jovens. O nosso foco, o nosso objetivo é evangelismo em frente de escolas e faculdades. A gente tem o pessoal que cuida das nossas mídias, especificamente dos jovens. E a gente tem também agora o Conexão A2, cuidando ali dos jovens que estão namorando, que estão noivos e até jovens recém-casados. Então, todos esses são equipes trabalhando. E aqui os jovens vão descobrindo o seu propósito, né? A gente tem também as equipes de apoio, tanto do MTI, que tem jovens trabalhando, do louvor, do som. Eles vão descobrindo ali o seu propósito, o seu chamado. É uma igreja dentro da igreja. Exatamente. Funciona é a reprodução de uma igreja dentro da igreja. Exatamente. Com a mesma essência, com a mesma visão. Aí a gente tem essa questão aqui de desenvolver o propósito. Porque assim, a pessoa começa no Salva-Vidas, eu comecei no Salva-Vidas, servindo como Salva-Vidas, que é o nosso Ministério de Obreiros dos Jovens. E ela vai identificando. A primeira coisa que ela vai aprender é que todo o propósito, seja ele qual for, vai ter uma coisa em comum, que é servir. Seja qual for. Então ali no Salva-Vidas ela vai aprender o que é servir. Mas daí talvez o cara que começou no Salva-Vidas, ele vai descobrir que ele quer ir um pouquinho além. Então talvez ele quer servir ministrando a palavra, que por exemplo foi o meu caso. Depois ele pode descobrir que é servir ministrando a palavra para um grupo específico, que é os jovens. E foi assim que eu fui descobrindo o meu propósito. E aí a gente tem o outro pilar, que é o relacionamento. Jovem, assim como qualquer outra pessoa, precisa se relacionar. Então, o que um pastor, o líder de jovens, precisa criar ali no seu ministério? Maneiras que facilitem esse relacionamento dentro da igreja. Se não fizer dentro da igreja, vai fazer fora. Então, hoje a gente tenta criar maneiras, meios, para que os jovens possam se relacionar de um meio saudável, de uma maneira saudável. A gente tem o nosso pós-culto, terminou o culto, a gente vai fazer um churrasco, o pessoal vai jogar bola, a gente vai na casa de alguém. Pretextos para comunhão. Exatamente. Então comunhão você é a palavra. Cria um incentivo para o momento de comunhão. Isso. Isso é criatividade, E aí várias maneiras, né? Isso pode ter vários jeitos de fazer. Às vezes eu chamo um food truck, coloco aqui no fundo, aqui no nosso pátio. Resolveu. Tá resolvido. O pessoal vai sentar ali, vai comer um lanche, ficar conversando. Vai criar um ambiente amistoso, de relacionamento. O cara, ele sai no sábado vindo para a igreja. Exatamente. E para ele é um programa. E jovem chama jovem. Se você criar um ambiente saudável e divertido para o jovem, ele vai chamar outros amigos dele. Então a gente não precisa criar nada extraordinário para poder atrair o jovem. Eu preciso colocar um painel, algo aqui gigante. Por muito tempo acho que a gente pegou a questão de tentar encontrar iscas, né? Exatamente. Iscas para pescar jovens, né? Eu vi esse conflito muito tempo na igreja, encontrar iscas. Qual é a melhor isca para trazer jovem? Vai ser uma banda? Vai ser um teatro? Qual a melhor isca, né? Eu acho que isso é olhar para uma noite única, né? A gente tem que olhar de uma forma abrangente, é como você disse, não é só o culto, não é só a reunião, é uma estrutura que vai congregando e conectando pessoas, integrando elas ao serviço, integrando elas à atividade, dando elas destino dentro da igreja. Exatamente. Então não é a isca, né? Não, vai muito além, não é? Porque eu posso fazer alguma coisa assim que vai atrair eles. Eu faço a noite do videogame, que isso já nem atrai mais os jovens, é mais uma coisa de adolescente. Eu faço que ele veio o que ele vai fazer no outro sábado? Eu vou ter que ter videogame de novo no outro sábado? Vou ter que elevar o nível da criatividade até que chega uma hora que você começa a meter o pé pelas mãos nessa busca, né? E o mundo tem conversado com eles sobre assuntos relevantes, inteligentes. E aí acho que a nossa hora eu vou fazer como o meu ministério de jovem, contando piada não vai dar, né? Eu tenho que mostrar para eles que aqui o que vai valer, o que vai marcar a vida dele é a experiência dele com Deus. Os assuntos que eu vou falar com eles não são só em respeito ao que ele não deve fazer,
né? Você não pode beber, você não pode fazer sexo antes do casamento. Eu tenho que mostrar o propósito, o destino dele. E eu acredito numa galera que vai ser o futuro da política, futuros grandes empreendedores. A gente já teve tantas pessoas que inventaram coisas maravilhosas que ajudam a gente nos dias de hoje. Eu acredito que os jovens de hoje podem ser grandes inventores, pessoas que vão influenciar na cultura, na educação, em todas as áreas da sociedade. Uau. Então, é mostrar para eles que eles são capazes, que muitos dali foram chamados para isso. Legal. Vamos lá, eu vou pegar uma aqui das que mandaram para mim, você pega uma das que mandaram para você. Fechou? Fechou. Vamos lá. O que é mais desafiador em liderá-los? Não menosprezar as lutas, as adversidades que eles estão passando no momento. O que acontece? Às vezes o pastor de jovens, ele já passou por tudo, já passou por problemas de discussão de namoro, problemas no trabalho, na faculdade, e ele olha para essas coisas, hoje ele está numa outra etapa da vida, e ele olha para essas coisas e fala, isso aí não é problema. Você já teve problema com sua mãe e seus irmãos, você já teve problema com seus irmãos, discutir com sua mãe e com seus irmãos em casa, hoje você já não tem mais isso. Hoje eu não tenho mais isso, eu sou casado, tenho minha esposa, meu filho, eu não convivo mais com a minha mãe e com os meus irmãos. Aí eu chego jovem para mim apresentando um problema desse e eu vou falar, cara, isso aí não é problema não. Não é mais para você, né? Para ele, isso é um grande problema naquele momento. Que a gente tem que ajudar ele a passar por aquilo, vencer aquilo. Porque senão ele vai só se retraindo. Ele vai guardando aquilo e aquilo vira uma bomba para ele depois. Ou é um cara que não vai se desenvolver, vai viver retraído. Então vamos lá, esse aqui é uma chave que eu acho que para os líderes de jovens agora e pastores, né? Pastores em geral. Quando alguém lhe traz um problema, você já o superou, né? Então você não pode olhar, você tem que, claro, graças a Deus para você isso é algo superável, você sabe que às vezes isso é simples, você sabe que isso tem saída, mas você não pode tratar isso pela sua ótica, tem que ser pela ótica dele, tem que trazer ele para o seu caminho. Né? Porque antes de você resolver o problema, é um grande problema. Depois dele resolvido, você olha e às vezes quantas coisas que a gente não dá risada de coisas ruins que aconteceu no nosso passado. Vira piada. Porque era uma bobagem, né? Era uma bobagem. Aí você diz, pô, quando eu era Mas aquele cara, para ele, aquilo ali deu uma naquele grande luta. momento, aquilo Exatamente. Pra ele. O cara terminou o namoro. Pô, eu já tive cara me mandando mensagem 1h da manhã falando que tinha perdido a mulher da vida dele. Na minha cabeça eu tava pensando, ele não sabe ainda quantos tocos que ele vai receber na vida. Mas amém, vamos lá. Vamos lá, cara, não é assim, você vai passar por isso, tranquilo, tudo mais. Aconselhar, a vida não acabou. A vida não acabou, continua. Só por curiosidade, como é que ele tá hoje? Tá casado, é? Muito bem casado. Então ele te ligou, casado. Tomou o toco lá que atrás, perdeu a mulher acabou da a vida dele. Acabou a vida. Exatamente. E hoje tá casado com outra mulher bênção, tal, estão muito bem na vida. Ou seja, não tinha perdido a mulher da vida dele. Não tinha perdido a mulher. Mas para ele naquele momento, ele tinha perdido a mulher da vida dele. Ele tinha perdido a mulher da vida dele. Então eu não posso pegar, o cara me trouxe um problema e isso não é problema não. Quando você tiver um problema de verdade, você vem aqui e fala comigo. Não é assim, né? Não é assim. Isso é tremendo. Para a vida pastoral, eu acredito. Vai, pega uma das suas aí. Vamos lá. O que tem? Deixa eu ver aqui. Como atrair os jovens a gente já falou, né? Como estimular os jovens à prática de leitura bíblica? Essa daqui. Como estimular os jovens à prática de leitura bíblica? Bom, a gente por natureza já tem uma cultura de pouco incentivo à leitura, né? Até culturalmente no Brasil, pouco incentivo. Mas dentro da igreja a gente ainda tem um pouco mais de leitura do que fora da igreja, isso é muito positivo, né? Eu acho que, primeiro eles verem em nós pessoas comprometidas com a palavra de Deus e como essa palavra ela faz o efeito, é Bíblia, 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 Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia e eles precisam saber que ler a Bíblia, então é sempre uma vida frutífera através da Bíblia. E indicação. Eu acho que é sempre indicando, sempre chamando e provocando, né, as pessoas à leitura.
Então, eu costumo muito, no meu gabinete, por exemplo, às vezes acontece, a pessoa está lá comigo, lá, e eu lembro que tem um livreto ali, alguma coisa, eu vou lá, pego na prateleira, dou para ela, e ela vai embora com o livro na mão. Costumo fazer isso às vezes. Porque, ou então dizer assim, ó, leia tal livro, ou então mesmo citar na minha mensagem, ó, li em tal livro, e as pessoas depois, elas, que livro você citou, tal. Então acho que é demonstrar também paixão e prazer pela leitura, e tornar acessível a leitura, né? Eu imagino que assim, se as pessoas descobrirem que a Bíblia é um mapa que vai levar você pro sucesso, ao tesouro, ao tesouro, né? É um mapa que te leva ao tesouro, exatamente. Se todo mundo tivesse essa convicção, todo mundo teria esse interesse de ler a Bíblia, porque ali você descobre tudo ao seu respeito, quem você é, de onde você veio, para onde você vai, tem todas as respostas para todas as situações. E se aprofundar no relacionamento, né? À medida que você tem um relacionamento intenso, se você tem um relacionamento intenso com uma menina, o que você faz ao longo do dia por várias vezes? Tá todo momento falando com ela. Falando com ela. E e onde é que eu recebo o WhatsApp de Deus? Onde é que eu recebo, né? A mensagem. O meu direct de Deus. É ali, é abrindo as Escrituras. Exatamente. Então, quanto mais intensa for a sua paixão por Ele, mais você vai ter. O mundo espiritual é assim. Quanto menos você come, menos você quer comer. É diferente do mundo natural, né? No mundo natural, quanto menos, se eu não comer, eu quero comer. Agora, o mundo espiritual, a vida espiritual é quanto mais eu como, mais eu quero comer. Quanto mais eu bebo, mais eu quero beber. Ou seja, a fome se estimula se alimentando. Quanto mais você come, mais você quer comer. Ou seja, comece a ler. Comece a ler pouco. Não, eu sei que eu vou ler a Bíblia. Não. Leia pequenas porções. Leia porções que elas vão crescer, elas vão desenvolver. Então, acho que esse é um bom caminho. Comece a ler. Apenas comece a ler e o resto, a Bíblia é viva e vai fazer com você. Agora, eu tenho uma pergunta aqui. Como pastor da igreja, o que o senhor espera do Ministério de Jovens? Boa, que essa vai juntar pastores e líderes de jovens para ouvir. O que eu espero? Em primeiro lugar, eu espero um acolhimento, né? A igreja precisa continuar sendo um lugar de acolhimento, né? Ele é o lugar para onde as pessoas correm, uma luz que brilha na hora da escuridão. Então, acho que essa é um local. Dentro disso, nós precisamos hoje criar consciência de vida cristã. Consciência de vida cristã. De maneira que o jovem se sinta conectado à sua fé. Não a fé dos seus pais, a fé dele, né? Ou seja, então acho que é o acolhimento, a consciência de vida cristã. Nós estamos entrando em um mundo onde as verdades relativas ganham cada vez mais espaço, e nós somos um povo que crê e vive a partir de uma verdade absoluta. Então essa consciência cristã das Escrituras, da verdade absoluta da questão da identidade que a gente conversou. Em todos os sentidos, essa verdade absoluta precisa ser compartilhada. Eu sou cristão. E como cristão, eu tenho verdades em minha vida. Acho que essa é a formação do caráter do jovem, né? Nesse sentido hoje, para a nossa vida. E que ele prepare o jovem para ser, né, o cristão da segunda sexta-feira. Acho que esse é um desafio. O acolhimento, a conscientização e o envio. Então eu acolho quem veio buscar luz, eu conscientizo ele de quem ele é, e eu envio ele para a vida. Acho que o Ministério de Jovens precisa concluir. Isso pode ser curto, médio e longo. Um culto, um evento e a caminhada toda dele dentro. Você vem, encontra a luz, identidade e propósito. Até porque eu, pelo menos, vejo um Ministério de Jovens frutífero não por um culto de sábado cheio, mas por jovens que foram enviados à faculdade, escritórios, hospitais, no seu trabalho, no seu ambiente familiar, fazendo a diferença onde eles estão. É aquilo que a gente fala, aqui é treino,
Lá fora é Lá jogo. fora é o jogo, exatamente. Boa. Vamos Isso lá? aí. Deixa eu ver aqui. Uma pra gente pegar aqui. Eu nem sei quanto tempo a gente tem. Tem tempo isso aqui? Como é que é? Ou é tipo nós vai? Vamos trocando ideia aqui, vamos conversando. A diretora falou que isso aí conversando. Show de bola. Então vamos lá. Eu quero pessoal... Os eventos, vamos falar um pouco dos Boa, eventos? evento. Todo o Ministério de Jovens tem os seus eventos. Nós temos retiros, acampamentos e alguns outros extras, né? Eu acho que evento é uma coisa bem delicada, porque a pessoa precisa entender o propósito do evento, que não é encher igreja, não é atrair, encher, colocar 1000 pessoas aqui, não é esse. Né? Por exemplo, o nosso retiro, né? A gente tem o nosso retiro que a gente chama de Zoe, Vida de Deus. O propósito do nosso retiro é ativar ministérios. Que os jovens possam ir até lá, ter uma experiência com Deus, é um tempo para ativação de ministérios. Experiências que vão ativar ministérios. Né? E assim eu vejo na Bíblia ministérios sendo ativados. Moisés tendo um encontro ali com Deus, a sarça, né, queimando, ele tendo uma experiência com Deus e o seu chamado sendo ativado. Paulo, enquanto ele está indo ali, ele ouve a voz de Jesus, ele tem uma experiência com Deus e o ministério dele é ativado. Pedro, ele deixa Jesus usar o barco dele, ele tem uma experiência com Jesus, ele tem o ministério dele ativado. Então, esse é o propósito do nosso retiro. Eu não estou indo lá para curtir só piscina, campo, tem isso daí? Tem, mas isso aí é só o enfeite do bolo. Entendi. O propósito mesmo é a ativação. Eu vou te falar aqui é legal te ouvir isso que você já vem, né, essa é a geração, eu ia usar uma palavra aqui, é a geração mais atual, né? É o programa mais atualizado da nossa liderança de jovens. E a gente já passou por algumas coisas que eu acho muito interessante. Nossa primeira geração de jovens foi embrionária mesmo. A gente tinha uma situação em evento, e olha só, por pessoa que liderava no momento, né? A primeira líder de jovem nossa do meu ministério foi a pastora Helene. Olha só, uma mãezona, hein? Foi a primeira de todas. Só que ela tinha vindo com uma mentalidade, olha só onde as coisas, e a gente tem que fazer uma desconstrução. Onde, na cultura de onde ela veio, primeira mão isso aqui, acho que eu nunca falei. Hein? Olha só, inédito, hein? Eu vou entregar. Inédito, hein? Põe aí, exclusivo, põe exclusivo, meu filho. Ela veio de uma cultura onde evento tinha que dar lucro. Olha só. Onde o evento, no final, tinha que ter um resultado financeiro. Essa era a cultura de onde ela veio. E aí, eu lembro que ela organizou o primeiro evento de jovens. E foi uma benção, na minha perspectiva. E aí, ao final, ela estava toda constrangida, a gente não tinha a relação próxima que a gente tem hoje, né, de tantos anos caminhando junto. Porque você pensa, ela hoje, ela foi líder de jovem, então ela era jovem na época. Então, você vê quanto tempo faz isso, que ela era jovem, entendeu? E ela estava toda consternada, e para ela, por quê? Porque da cultura de onde ela vinha, o evento tinha que dar um lucro financeiro. Olha só. E ela, pô, não deu. E não deu mesmo. Mas essa nunca foi a nossa proposta, né? Então, primeiro eu falei, ó, aí tive que sentar, assim, não é isso. Esse não é o objetivo final. Esse não é o objetivo. Né? Ninguém quer ter prejuízo, lógico. Claro. Claro que se o evento tiver viabilidade é bom. Se a igreja fizer um investimento, né, coerente, não é ruim, né? Importante é que o evento dê os frutos que nós esperamos. Para nós é um investimento. E aí a gente desconstruiu isso e foi um avanço tal nesse momento. Mas olha a mentalidade que a pessoa vinha, que o evento tinha que dar algum tipo de resultado financeiro. Depois nós passamos a ter uma outra situação que eu acho que foi uma chave que a gente virou, e isso você já participava,
que é quando a gente mudou o quem pelo o que, né? Porque a gente muitas vezes pro evento ia buscar quem vamos trazer pensando na personalidade e o efeito que uma personalidade... E essa pessoa seria a isca para trazer. A isca para trazer, jovens. exatamente. Então essa foi uma conversa que a gente teve que ter depois também, nesse sentido. Então, quem a gente vai trazer? Quem que está nos top aqui? Quem que está, né? Quem que tá badalado? Quem que é? E aí a gente fazia eventos que davam muita gente enchia, criava aquele movimento, mas não levava para onde a gente queria, né? Não nos conduzia até o ponto O evento que deixa de ter um propósito, né? Porque assim, Exatamente. nem sempre aquela pessoa que está no topo, ela encaixa. Eu não estou falando que ela não está sendo usada por Deus. Não. Ela nem sempre encaixa no propósito daquilo que você está fazendo. Para onde a gente quer chegar, Pra onde a gente o que quer a gente chegar. quer ir. E aí a gente trocou o quem pelo o quê. O que nós queremos para este evento, né, este congresso. Então, nós queremos uma palavra nesse sentido. Tá, quem está falando nesse sentido? Isso. Aí pode ser alguém que seja... Que esteja no topo ou não. Ou não. Pode ser um conhecido ou um desconhecido. Exatamente. Né? Nós queremos essa experiência compartilhada. Quem tem essa experiência para compartilhar? Quem carrega isso que a gente está querendo? E aí a gente encontrou as pessoas. E aí eu, né, olhando daqui como pastor, olhando, né, da forma um pouco mais aberta, você lá dentro, o que aconteceu com os nossos eventos? Aí já não depende mais do quem, estão lotados, as pessoas Exatamente. estão presentes. O evento deixou de ser um peso, né? Porque antes era pesado, porque você não sabia, será que as pessoas, vamos fazer o acampamento, será que as pessoas vão se inscrever? Será que eles vão participar? E a gente tinha que convencer as pessoas de estar lá. Convencer ele que seria um negócio bacana. Então, eu chamava alguém que estava no topo para que aquela pessoa fosse por causa daquele cara que ia pregar, que ia cantar. Hoje não. A gente vai ter o nosso retiro no final do ano. A gente não falou sobre nada, sobre quem vai estar, quem vai pregar. É simplesmente o Retiro Zoe 2021 e o pessoal... Porque as pessoas sabem o que vão encontrar lá. Exatamente, então, a experiência que eles vão ter. Acho que isso também a gente passou para o Ministério de Casais. Esse dia eu levo, às vezes, a gente já levou cantores surpresa, assim, gente que talvez seria legal se estivesse no cartaz, porque valorizaria o evento, e a gente colocou como surpresa, ministrando no evento e tal, né? Coisas que acontecem. Olha só. Olha só, quase Olha que a gente só. entrega algumas coisas. Meu Deus, hein? Meu Deus. Mas não é mais o quem, é o que. E aí o que acontece? A gente lança, tem inscrição, a gente lança, as pessoas querem ir. Por quê? Justamente por causa dessa situação. Elas sabem o que vão encontrar, independente de quem estiver ministrando. Exatamente. As nossas conferências, eu sempre falo com os meninos que a nossa conferência é como se fosse um carro de Fórmula 1. O que é feito hoje, né? São muitas coisas que são testadas nos carros de Fórmula 1 e que depois, Com o tempo, passam para os outros carros, os carros populares que a gente usa e tudo mais. E é isso que a gente faz nas nossas conferências. A gente aproveita para testar coisas novas, tentar inovar. E aí, aquilo ali não vai ser uma coisa única daquele dia. É uma coisa que a gente vê que funcionou e que a gente vai passar para os nossos cultos também. É uma oportunidade de inovar. É mais ou menos como aqueles desfiles de moda, né? Que você vai dizer, nunca que ninguém Jamais. vai estar usando aquilo ali. Daqui a pouco tá todo mundo vestindo alguma coisa que aquilo, talvez não aquela, né, performance toda do desfile, mas os conceitos que ali foram aplicados. E isso é legal, né, da conferência. Ou seja, eu trago ali conceitos que eu vou aplicar no dia a dia. E a gente sempre percebe que as conferências marcam um novo ciclo para o nosso Ministério de Jovens, né? Eu acredito muito que Deus trabalha com ciclos, com tempos, e a gente percebe que da conferência para frente sempre é um novo ciclo, uma nova direção que Deus dá para a gente, sempre traz um crescimento a mais. Bom, você está gostando? Manda para a gente também sugestão de que outra atuação ministerial você gostaria que a gente compartilhasse aqui. Eu já vou programar, vou trazer o louvor para cá, vou trazer adolescentes, vou trazer casais. Quero fazer aqui sobre implantação de igrejas. Vai ter muita coisa boa, bacana. Então você se inscreve no canal, aciona as notificações, comenta bastante, interage,
Quando você curte, compartilha, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e, é claro, ele faz isso chegar para mais gente. Pensa que é o seguinte, ó, o YouTube é uma empresa. O YouTube é uma empresa. E como empresa, ele quer ganhar audiência, ele quer ganhar gente. Quando você interage com a gente, ele diz assim, o que estão fazendo ali é relevante. Então ele começa a empurrar para mais pessoas, porque ele quer ganhar de mais pessoas. Então vamos aproveitar a fome do YouTube e vamos usar o nosso conteúdo aí para avançar. Tem a sua aí? Como desenvolver o chamado do jovem. Como desenvolver o chamado do Como jovem. desenvolver o chamado do jovem. Eu acho que é bem o que eu também tinha separado aqui, então eu vou fechar nessas, a gente fala nós dois. Maravilha. Que é uma chave estratégica para voar na liderança. Então é um jovem que mandou aqui, como é que eu faço para voar na liderança. Eu vou falar aqui nas duas pontas. Você que tem um chamado, aplique-se a chave estratégica para voar na liderança. Então anota aí. Número 1. Cooperação. Olha aí. Coopere. Seja um cooperador. Esteja na cooperação, ou seja, o que você coopera, na contribuição. Contribuição. Com o que eu posso contribuir no ministério onde eu estou inserido? Com o que eu posso contribuir onde eu fui plantado? Então, se você está plantado numa pequena igreja, se você está plantado em algum setor de uma grande igreja, a liderança nasce da contribuição. É quem mais contribui, lidera. Às vezes as pessoas pensam que o sucesso do chamado está só para o cara que está ali em cima do púlpito pregando. E eu não vejo assim. O sucesso está em você cumprir aquilo que você foi chamado. Exatamente. Eu explicava para uma pessoa, mostrei até como se fosse um jogo de futebol, né? Às vezes você olha e pensa assim, pô, sucesso é só o atacante que faz o gol? Só ele que tem sucesso no time? Não. O zagueiro, o volante, ele também pode ser um cara de sucesso. Mas se o zagueiro quiser sair da posição dele e ir para frente só para fazer gol, ele nem sempre vai se dar bem. Ou, assim, quase nunca. Quase nunca. Se ele estiver na posição dele, cumprindo aquilo que ele sabe fazer, ele vai ter sucesso. Então, não é só pregando. Tem gente que é boa falando com 1.000, com 10.000, mas tem gente que é melhor falando com 1, com 2. Eu, por exemplo... Ele é bom no trato das pessoas. Dificilmente eu vou sentar num ponto de ônibus, no avião, no aeroporto, e vou falar com alguém que eu não conheço. Puxar assunto. Tem gente que tem esse dom, esse talento, e puxa, e começa e já evangeliza aquele cara e tal. Outros têm habilidade para falar com mais, com multidão mesmo e tudo mais. Contribuir. Então é contribuir com aquilo que você foi chamado para fazer. Então, esse vai ser o seu essa sucesso. pessoa que tem um chamado, contribua. E quem quer desenvolver líderes, né? Eu diria pro líder que precisa desenvolver líderes. Seja claro no teu sonho e seja inspirador, apaixonado quando falar daquilo que você faz. As pessoas querem viver uma paixão, né? E se você transmitir essa paixão, transbordar essa paixão, você vai ter liderados que serão líderes, né? Eu sempre digo isso, você sabe. Lidere líderes. Sim. Lidere líderes, senão você vai ter que guiar pela mãozinha a vida toda e isso cansa. Algo que o senhor sempre fala, né? Diminua a expectativa e aumente a tolerância. Delegue, deixa o cara fazer. O cara na primeira nem sempre vai ser do jeito que você Na gostaria. segunda também, na segunda, na terceira. E talvez na 10ª ele comece a entender como que o negócio funciona. Mas deixa fazer. Às vezes você abre um pouco a mão da qualidade, né? Uhum. Você abre um pouquinho mão de qualidade no curto prazo para ter excelência e volume ao longo prazo. Pense em ministérios. O cara que quer levantar líderes precisa pensar em ministério a longo prazo. Sim. Demora. Uhum. Mas com perseverança chega lá. Até porque um líder... É muito fácil você liderar pessoas prontas já. Né? É e não é. Mas eu não vejo sucesso nisso, né? Porque muitas vezes o cara liderando pessoas prontas, ele vai ser limitado, né, em algumas questões. Em algum momento isso vai esbarrar.
Agora, quando você constrói com as pessoas, né, a relação de lealdade, ela é outra. Ela é outra, né? E às vezes com pessoas prontas você tem o trabalho da desconstrução. Entendi. Porque você vai ter que desconstruir nela alguns conceitos que talvez não sejam errados, mas que não se aplicam ao momento e ao lugar. Porque tem pessoas que elas trazem de um tempo que já não está mais, e aí você tem que desconstruir. E tem pessoas que elas trazem de um lugar que não é este, e aí você tem que desconstruir. Então é o trabalho de desconstruir, limpar o terreno e começar a construir de novo. Nem todas as pessoas estão dispostas a uma desconstrução, a serem desconstruídas. E nem todo está disposto a desconstruir e construir. Qual que é o preço que vai se pagar por isso? Se o líder não desconstruir, ele vai em algum momento ter que abrir mão da identidade, da essência do que ele está fazendo, para assimilar conceitos de um tempo que já passou ou de um lugar que não é esse. Olha só. Entendeu? Então, muitas vezes você vai receber pessoas prontas e, é claro, elas são bem-vindas, pessoas com experiência. Só que elas precisam estar dispostas a uma desconstrução. E você precisa estar disposto a muitas vezes ter o desgaste de uma desconstrução. Com Que é ela. muito mais trabalhoso do que construir. Porque pegar uma folha em branco e começar a escrever é maravilhoso. Com né? certeza. Agora tem que reconstruir. Então, a pessoa que quer ter essa chave, quer formar líderes, esse é um caminho. Quanto mais eu contribuir, mais a minha liderança se consolida, né? E por outro lado, ter tempo com as pessoas, sabendo que elas vão desenvolver seus projetos, dar a elas a oportunidade de desenvolver seus talentos, e a igreja é um lugar riquíssimo para isso. Com certeza. Fechamos. Fechou, Bispão? Minha gratidão. Gratidão, Valeu, foi bom o prazer demais. foi meu. Pessoal que curtiu, não deixa de comentar, indicar para outras pessoas. Conhece um líder de jovens querendo implantar ministério de jovens. Tenho certeza que nessa conversa, com papel e caneta na mão, o cara vai tirar muita coisa. Se você assistiu, assiste de novo. Tira os princípios, anote os princípios. Vai ser muito especial. Deus abençoe, até o próximo. Valeu.